Olá! Boas-vindas ao canal. Peço que curtam e se inscrevam, pois é muito importante para o crescimento do canal. Já me diz de onde você está vendo esse vídeo? Vamos começar. No jantar natalino da família do meu esposo, presentes foram distribuídos a todos, exceto a mim. Minha sogra sorriu com desdém. Simplesmente nos esquecemos de você. Eduardo riu junto. Mantive a compostura e respondi: não tem problema. Eu não esqueci de vocês. Os sorrisos deles desapareceram quando desembrulharam meu presente e compreenderam o que aquilo significava. Eduardo sempre manteve uma conexão estreita com sua família, menos sua mãe, e suas duas irmãs formavam um trio unido, do qual nunca consegui fazer parte. Após 6 anos de casamento, continuava sendo tratada como uma estranha. Começou com pequenas situações. Planejavam viagens familiares, sem me convidar, ou durante reuniões, relembravam momentos anteriores à minha chegada, garantindo que eu não pudesse contribuir com a conversa. Regina, minha sogra, era a principal responsável por esse comportamento. Tinha uma maneira peculiar de sorrir enquanto me menosprezava, um jeito tão sutil de me excluir que, caso eu reclamasse, pareceria uma pessoa paranoica. Minhas cunhadas, Juliana e Beatriz, seguiam seu exemplo, fazendo comentários irônicos sempre que possível. Eduardo jamais me defendeu ou os confrontou. Apenas ria e dizia que eu estava exagerando. Tolerava essa situação por amor a ele. O Natal era sempre celebrado na mansão de Regina, que adorava receber convidados. Passava semanas se vangloriando de suas decorações artesanais e de seu famoso peru recheado. Todo ano era uma grande produção. Prometi a mim mesma que desta vez seria diferente, que não permitiria que me fizessem sentir invisível. Estava enganada. Chegamos à sua elegante residência em São Paulo no final da tarde. O ambiente exalava aromas de canela e peru assado. Tudo parecia saído de um filme natalino. Regina havia se superado. No instante em que entramos, senti aquela sensação familiar de não pertencimento. Juliana e Beatriz cumprimentaram Eduardo com abraços calorosos, virando-se para mim com sorrisos educados que não alcançavam seus olhos. Regina mal notou minha presença. Eduardo, como sempre, não percebeu nada disso. O jantar transcorreu bem, considerando que precisei ouvir Regina falar sobre a promoção de Juliana e a nova casa de Beatriz, enquanto me ignorava completamente. Permaneci calada, sorrindo quando apropriado, não demonstrando o quanto aquilo me incomodava. Após o jantar, Regina bateu palmas animadamente antes da sobremesa. Temos uma pequena surpresa. Anualmente, ela organizava uma troca de presentes natalina. Não era realmente uma troca a menos. Era mais uma performance. Regina adorava interpretar o papel de matriarca generosa, distribuindo presentes para exibir seu amor e apreço pela família. Um por um entregou os presentes. Uma bolsa de grife para Juliana, um vale-presente de spa para Beatriz, um whisky premium para Eduardo. Até os netos receberam brinquedos novos. Todos na família ganharam algo. Todos, menos eu. Regina virou-se para mim com um sorriso desdenhoso. Simplesmente nos esquecemos de você. E então ela riu, assim como Juliana e Beatriz. O pior foi que Eduardo também riu. Aquilo me atingiu como uma bofetada menos anos, mordendo minha língua, anos sendo ignorada, anos sendo tratada como se não merecesse ser lembrada. E Eduardo achava graça, senti uma onda gélida e cortante crescendo dentro de mim. Retribuiu o sorriso e disse: tudo bem, eu não esqueci de vocês. As risadas cessaram imediatamente. Retirei da bolsa uma pequena caixa meticulosamente embrulhada e entreguei a Regina. Seu sorriso vacilou. Hesitou antes de pegá-la, olhando ao redor como se esperasse algum tipo de armadilha. O recinto mergulhou em silêncio. Vá em frente, incentivei. Abra. Regina removeu o
papel de presente lentamente. Dentro da caixa havia uma pilha volumosa de documentos. Ela franziu o senho e os examinou, observando a primeira página. Seu semblante mudou, a cor esvaiu-se de suas faces. Folheou a próxima página. E então a seguinte. Suas mãos começaram a tremer. Juliana inclinou-se sobre Beatriz. Leram por cima do ombro dela. Então presenciei aquele momento de horror quando compreenderam o que era a empresa de Regina, seu querido serviço de buffet, estava em apuros. Eu sabia disso porque passei os últimos meses investigando. Regina vinha subdeclarando sua renda por anos, ocultando dinheiro, alegando prejuízos inexistentes e sonegando impostos de formas extremamente ilegais. E eu tinha provas, todas cuidadosamente reunidas, todas meticulosamente documentadas, todas prontas para serem enviadas à Receita Federal. Regina me encarou, sua boca abrindo e fechando como a de um peixe fora d'água. Onde você conseguiu isso? Sussurrou. Tomei um gole de vinho. Eu tinha algum tempo livre enquanto vocês estavam ocupados me esquecendo. Roberto, marido de Regina, arrancou os papéis das mãos dela. Seu rosto enrubesceu enquanto os lia. Regina, que diabos é isso? Juliana e Beatriz começaram a examinar os documentos, suas expressões transitando da confusão ao pânico. A voz de Juliana saiu trêmula. Que significa isso? Regina não respondeu. Não podia porque sabia exatamente que todo seu negócio, seu sustento, sua reputação impecável, tudo estava prestes a desmoronar. Eduardo apenas me olhava fixamente. Ninguém mais estava rindo. E eu ainda não havia terminado. A sala estava em absoluto silêncio, exceto pelo ruído de páginas sendo viradas e respirações ofegantes e ansiosas. As mãos de Regina tremiam enquanto agarrava os papéis. Juliana e Beatriz olhavam para a mãe como se fosse uma desconhecida. E Eduardo apenas permanecia sentado, imóvel, encarando-me como se não me reconhecesse. Permiti que o silêncio se prolongasse, saboreando-o, deixando que sentissem o peso do que acabara de acontecer. Então Regina fez o que sempre fazia quando encurralada. Contra-atacou, sua maldita, ela sibilou com a voz instável. Você não faz ideia do que fez. Ergui uma sobrancelha. Acredito que sei, perfeitamente. Ela virou-se para Eduardo, buscando apoio. Você vai ficar sentado aí. Faça alguma coisa. Eduardo piscou como se despertasse de um sonho. Sua boca abriu e fechou. Seus olhos alternaram entre mim e os documentos. Então ele pronunciou a pior coisa possível. Por que você faria isso? Não com minha mãe. Comigo. Como se eu fosse quem o tivesse humilhado. Como se eu fosse quem tivesse ultrapassado limites. Senti algo dentro de mim se romper. Regina suspirou. Deve ter percebido também, porque sua expressão se transformou em um sorriso triunfante. Ela pensou que eu recuaria. Pensou que ficar ao lado dela me faria sentir insignificante. Estava equivocada. Regina bateu com os papéis na mesa. Isso é falso. Você inventou tudo isso. Juliana, ainda analisando os números, levantou o olhar. Mãe, Isso parece real. Beatriz folheou a última página, sua voz oca. Estes são formulários fiscais. Não, Regina protestou. Isso é uma armação. Você me incriminou. Sorri. Querida, você se incriminou sozinha. Suas mãos se cerraram em punhos. Inclinei-me para a frente, baixando minha voz. Você achou que eu não estava prestando atenção todos esses anos. Regina engasgou, como se eu a tivesse agredido. Você achou que eu não notaria como me trata, como ri de mim, como me exclui. Eduardo McSucey, desconfortavelmente, suas irmãs evitavam contato visual comigo. Regina tentou falar, mas prossegui. Você tem praticado fraude fiscal por anos, Regina. E ainda por cima, é descuidada. Roberto, que permanecera em silêncio até então, perguntou: quão grave
é o problema. Inclinei a cabeça. Se ela corrigir rapidamente, talvez seja apenas uma multa. Mas, se a Receita realmente investigar a fundo, estalei a língua. Pode ser desastroso. O semblante de Regina empalideceu. Roberto esfregou a testa. Jesus Cristo, Regina, Eduardo finalmente pareceu compreender a seriedade da situação. Mãe, o que você fez? Regina explodiu, voltando-se para mim, olhos faiscando. Sua ingrata. Eu deixei você entrar nesta família, eu alimentei você, ri genuinamente. Me deixou entrar nesta família. Repeti. Regina, você me esqueceu esta noite deliberadamente, assim como tem feito nos últimos 6 anos. Ela não tinha argumentos, e então ocorreu a reviravolta que não previ. Juliana subitamente bateu os papéis no chão. Como você sabia que devia investigar isso? Ergui uma sobrancelha. Como assim? Os olhos de Beatriz se estreitaram. Ninguém simplesmente investiga os impostos de outra pessoa. Você devia suspeitar de algo. Uma sensação estranha surgiu em meu estômago, porque elas estavam certas. Não iniciei a investigação das finanças de Regina devido aos insultos mesquinhos. Fiz isso por outro motivo, menos algo que não deveria saber. Regina estava ocultando dinheiro, e não apenas da Receita. Estava escondendo de outra pessoa também. Da própria família. Foi quando percebi que Regina não estava apenas cometendo fraude fiscal, estava roubando deles. Juliana e Beatriz começaram a folhear os documentos novamente, mais rapidamente desta vez. Mãe, a voz de Juliana estava cortante agora. Por que alguns desses depósitos dizem despesas pessoais? Beatriz franziu o senho. Espere, por que há saques da conta do papai? Regina congelou. Roberto virou-se para ela lentamente. Do que diabos ela está falando? Os olhos de Regina percorreram a sala. Eu podia ver acontecendo. Sua mente acelerada, tentando inventar uma mentira, uma desculpa, qualquer coisa. Mas Juliana e Beatriz não desistiam. Você nos disse que não tinha dinheiro para ajudar com minha casa. Beatriz acusou. Você disse que não podia me emprestar nada quando perdi meu emprego no ano passado. Juliana acrescentou. Regina estava suando. Roberto pegou os papéis novamente, examinando-os com os olhos arregalados. Pela primeira vez, naquela noite, Regina estava sem palavras. Eduardo olhou para mim. Seu rosto uma mistura de choque e traição. Era como se ele não tivesse certeza se eu acabara de salvar sua família ou detonado uma bomba. Sustentei seu olhar e aguardei, porque isso estava prestes a piorar consideravelmente. O silêncio na sala era denso como o ar antes de uma tempestade. Os olhos de Regina moviam-se, freneticamente, procurando uma saída, mas não havia escapatória. Juliana e Beatriz a encaravam, folheando os papéis mais rapidamente agora, suas mentes alcançando a conclusão que eu já havia formulado. Regina não estava apenas enganando a Receita Federal, estava roubando de sua própria família, e ela sabia disso. Roberto segurava o papel com tanta força que seus nós dos dedos embranqueceram. Seu rosto adquiriu um tom intenso de vermelho. Regina. Que diabos significa isso? Regina abriu a boca, mas tornou a fechá-la. A voz de Juliana tremia. Você mentiu para nós. Beatriz estava ainda mais pálida. Você disse que não havia recursos para nos ajudar quando precisávamos. Mas você estava acumulando. Eduardo continuava em silêncio, alternando o olhar entre mim e sua mãe, como se tentasse resolver um enigma diante de seus olhos. As mãos de Regina contraíram-se. Eu podia ver as engrenagens em sua mente girando, trabalhando, buscando uma maneira de reassumir o controle. Respirou profundamente e fez uma escolha menos suavosa. Assumiu aquele tom, o mesmo tom meloso e enjoativo que sempre empregava quando desejava manipular as pessoas. Meninas queridas, vocês estão interpretando mal. A cabeça de Juliana aguçei abruptamente.
Regina piscou. Não, querida. Mãe, não somos idiotas, Juliana interrompeu. Beatriz assentiu. Você roubou de nós, traiu-nos por anos. O lábio de Regina contorceu. E de onde vocês acham que vieram suas coisas boas, hein? Acham que a vida é justa? Acham que não se beneficiaram do que eu fiz? A temperatura no ambiente despencou. Foi uma declaração imprudente, porque agora suas filhas não estavam apenas furiosas, estavam repugnadas. Regina percebeu isso também. Seus olhos se arregalaram, momentaneamente. E então voltou-se para a única pessoa que sempre a defendeu. Carlos. Ela agarrou a mão dele. Querido, você não acredita nisso. Acredita. Ele tremeu pela primeira vez naquela noite. Parecia desconfortável. Observei seu semblante e vi as rachaduras se formando em tempo real. Sua mãe estava mentindo. Suas irmãs estavam iradas. Sua esposa acabara de expor tudo. E Eduardo precisava escolher. Quando finalmente falou, sua voz estava instável. Mãe, Regina apertou seu pulso. Eles estão tentando virolou contra mim. Eduardo se voltou para mim. Seu rosto estava perturbado. Podia ver as perguntas em seus olhos. O conflito em sua mente. Sustentei seu olhar, não implorei, não argumentei, apenas esperei. E então ele fez sua escolha. Você roubou do papai? Regina afastou-se como? Se tivesse recebido uma bufetada? Eduardo. A voz dele soou mais alta desta vez. Mais incisiva. Dani. A boca de Regina afetou-se subitamente. Foi isso. Esse foi o momento crucial. Porque se havia algo em que Eduardo sempre acreditou, era em seu pai. E agora sua mãe o fitava com culpa estampada na face. O silêncio de Regina foi sua resposta. E Eduardo sabia disso. Juliana levantou-se abruptamente, empurrando os papéis nas mãos de Roberto. Pai, olhe a última página. Roberto virou para o verso, analisando o documento, e congelou. Seu rosto passou de vermelho para cinza. Suas mãos tremeram. Então ele olhou para Regina como se nunca a tivesse visto antes. Sua voz falhou. Você drenou minha conta de aposentadoria. A sala mergulhou em silêncio absoluto. Beatriz ofegou. Os olhos de Eduardo voltaram-se para sua mãe. O quê? O semblante inteiro de Regina se contorceu. Fiz o que precisava fazer. Você roubou de mim. A voz de Roberto ecoou pela sala. Regina estremeceu. Eu trabalhei minha vida inteira por esse dinheiro, Regina. Nós construímos uma vida com esse dinheiro. E você... Roberto cambaleou para trás, respirando com dificuldade. Suas mãos tremiam tanto que o papel escorregou de seus dedos, espalhando-se pelo chão. Ninguém se moveu. Os olhos de Regina corriam freneticamente, desesperados agora. Eu ia consertar. Pare de mentir. Pela primeira vez, vislumbrei medo genuíno nos olhos de Regina. Juliana virou-se para Beatriz. Acabou. Estamos interrompendo o Natal. Beatriz assentiu imediatamente. A cabeça de Regina ergueu-se subitamente. Vocês não podem fazer isso. Olhem para vocês. E então, algo aconteceu. Todos nos viramos a tempo de ver Roberto segurando o peito e desmaiando. Por uma fração de segundo, ninguém reagiu. Então, o caos. Eduardo lancou-se. Para frente, pai, Juliana e Beatriz gritaram. As mãos de Regina voaram para sua boca, seu rosto uma máscara de choque. Roberto, eu já estava ao telefone, ligando para emergência. O atendente respondeu. 190. Qual é sua emergência? Forcei minha voz a permanecer calma. Precisamos de uma ambulância imediatamente. Os 10 minutos seguintes foram um borrão. Regina chorava histericamente. Juliana sacudiu o pai. Beatriz estava paralisada. Eduardo estava pálido, tremendo, murmurando um pei. Agente, por favor, agente! E eu permanecia lá, testemunhando tudo, o mundo de Regina desmoronando.
e sabendo que essa nem era a pior parte. Porque Roberto não era apenas um homem que fora traído, era um homem que possuía advogados. E se sobrevivesse àquela noite, Regina estava prestes a perder absolutamente tudo. Os paramédicos chegaram rapidamente. No instante em que atravessaram a porta, Regina entrou em colapso, histérica. Meu Deus! Roberto, por favor, ajudem-no! Ela projetou-se para a frente como uma viúva enlutada em algum filme melodramático. Mas notei algo. Ela não o tocava, não segurava sua mão, não afastava seu cabelo do rosto, nem sussurrava para ele. Estava apenas atuando. Eduardo era quem segurava a mão do pai. Seu corpo inteiro tremia. Juliana e Beatriz recuavam, os semblantes pálidos e indecifráveis. Apenas observei, porque já presenciara isso antes. Regina sabia que estava perdendo, e Regina não aceitava perder. Então tentava modificar a narrativa em tempo real, moldando-se para parecer a esposa dedicada em vez da mulher que acabara de ser flagrada roubando do homem que afirmava amar. Quase senti compaixão. Seguimos a ambulância até o hospital. Ninguém falou. Caminhei ao lado de Eduardo, mas ele não me olhou uma única vez, menos nem quando estacionamos. Nem quando entramos, nem quando nos sentamos na sala de espera. Foi Juliana quem finalmente quebrou o silêncio. Mãe, que diabos você estava pensando? Regina não respondeu. Permanecia sentada rigidamente numa cadeira de plástico, enxugando olhos secos com um lenço, aparentando ter sido pessoalmente vitimizada. Juliana prosseguiu. Você roubou do papai. Você roubou de todos nós. Beatriz balançou a cabeça, a voz cortante, e mentiu por anos. A boca de Regina contraceu. Então ela se voltou para Eduardo, porque ele era sua última esperança. Eduardo, sua voz era suave, repleta de falsa tristeza. Querido, você não acredita que eu quis machucar alguém, não é? Eduardo estremeceu, a mandíbula tensa. Então ele se virou para mim, não para sua mãe. Sua voz estava baixa. Esse era seu plano desde o início? Permaneci completamente imóvel, como seus olhos queimavam nos meus. Era essa a vingança que você queria? Destruir minha família? Senti meu estômago revirar. Os ombros de Regina relaxaram. Ela acabara de reconquista. Lou, depois de todas as mentiras, depois de roubar dele, de suas irmãs, de seu pai, depois de deixar seu próprio marido desabar no chão, ela ainda era mais importante para ele do que eu. Encarei-o, minha boca estava seca. Você está falando sério? A cabeça de Juliana ergueu-se. Eduardo, não faça isso. Beatriz parecia enojada. Mamãe fez isso consigo mesma. Mas Regina atacou. Inclinou-se na direção de Eduardo, tocando seu braço, a voz gentil. Você sempre foi o único que realmente me compreendeu. E foi isso. Esse foi o momento em que não senti mais nada por ele. Levantei-me lentamente. O olhar de Regina se voltou para mim. Seu sorriso era discreto e satisfeito, porque acreditava ter vencido. Soltei um pequeno suspiro e então ri. O sorriso de Regina vacilou. O que há de tão engraçado? Balancei a cabeça. Você, Regina. Você, Hilária. Ela enrijeceu. Eduardo agarrou meu pulso. Apenas pare, ok? Desvencilhei-me e então explodi. Não, Eduardo. Você para. Todos congelaram. Virei-me para Regina primeiro. Você me tratou como lixo por 6 anos. Você me excluiu, me humilhou, me fez sentir como se eu não pertencesse. E no segundo em que revido, eu sou a vilã, Regina abriu a boca. Mas eu ainda não havia terminado. Virei-me para Eduardo. Você permitiu que eles me tratassem assim. O rosto dele endureceu. Não é tão simples. É sim, retruquei. Soltei um suspiro exasperado. Sua mãe roubou do seu pai, mentiu para suas irmãs. E você ainda está aqui, defendendo-a. O maxilar dele tensionou-se. Balancei a cabeça.
Você nunca esteve ao meu lado, nem uma vez. Estou cansada de esperar que isso mude. Removi minha aliança de casamento e a coloquei na mão dele. Os olhos de Eduardo se arregalaram. O que você está fazendo? Indo embora, respondi com firmeza. Regina ofegou. Não seja dramática. Ri novamente. Eu? Dramática? Regina? Eu acabei de incendiar a sua vida em menos de uma hora. O rosto dela se contorceu. Juliana e Beatriz não me impediram. Nem Roberto. Quando acordou e descobriu tudo, ele solicitou o divórcio. Regina perdeu absolutamente tudo. E Eduardo? Eduardo tentou entrar em contato semanas depois, alegando que finalmente compreendia o que eu estava tentando lhe dizer há anos. Bloqueei seu número. Não estava mais esperando que ele me escolhesse. Eu já havia me escolhido. Se essa história te prendeu do início ao fim, deixe seu like, comente o que achou e não se esqueça de se inscrever